Gente, boa noite. Quero dizer que nós estamos muito felizes pela participação de todos e de todas aqui. Estamos muito ansiosas, né? E no caso do Matheus, ansioso pela participação de vocês. E estamos aqui, ainda bem, na primeira reunião preparatória para a Conferência Livre de Meio Ambiente da região Bragantina. Primeira reunião do eixo temático número 1, mitigação, no âmbito da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema vocês já devem ter ouvido falar, que é Emergência Climática, o Desafio da Transformação Ecológica. Pode passar, Dani, por gentileza. E para a gente começar a conversar com vocês, né, junto com vocês, pedindo a participação de vocês, nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos, né? O que são as tais conferências livres? Então, elas são atividades da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que são promovidas, neste caso específico, no âmbito regional. É organizada por instituições, organizações e movimentos da sociedade civil, aberta, logicamente, à participação de toda a população, à participação de vocês. Pode passar, Dani. E antes de eu falar um pouquinho, né, da metodologia, eu vou apresentar um pouquinho o pessoal aqui do Eixo Mitigação, que nós tivemos a intenção de inaugurar as conferências. Estamos aqui, no caso, a Dani e o Matheus, da UCIP Simbiose, aqui de Atibaia, a Bruna, do Coletivo Socioambiental, também de Atibaia. Eu, no caso, também sou voluntária no coletivo e também no movimento Famílias pelo Clima. E para conversar um pouquinho a respeito da metodologia, né, quais são as nossas intenções, eu gostaria que a Dani passasse para o próximo, por gentileza. Então, qual é o objetivo geral? O objetivo geral é realmente promover esse diálogo com vocês, obviamente sobre esse assunto que nos deixa tão alertas e preocupados, né, que é a emergência climática, para que a gente consiga, de alguma forma, auxiliar na implementação da política nacional sobre a mudança do clima, a partir de uma agenda ambiental climática que seja coerente com a limitação de 1,5 graus de aumento médio global que a ONU preconiza. Pode passar. Quais são os resultados esperados, né? Então, é uma live preparatória para a conferência que vai rolar no próximo sábado, dia 7, e a partir dessa conferência, nós esperamos que dessa grande reunião saia, pelo menos, a elaboração de 10 propostas prioritárias, 2, no caso, por cada eixo temático, e também a indicação de um delegado ou delegada que vai participar da etapa nacional. Então, a nossa intenção, o que é realmente elaborar propostas possíveis de políticas públicas que sejam aplicadas no âmbito nacional, mas que também atendam às necessidades aqui dos nossos municípios. A Dani colocou aqui nesse slide como elaborar uma proposta, né? Isso vai ser falado no dia da conferência, mas a gente pede que as pessoas elaborem de uma forma direta, que seja compreensível, e existem algumas regras que a gente vai comentar mais no dia da conferência. Pode passar. Quais são os eixos temáticos? O primeiro é mitigação, cada dia com uma reunião específica, né, que vocês já devem ter contato com a programação. Nós temos o segundo eixo, adaptação e preparação para desastres. O terceiro, justiça climática, que é muito necessária. O quarto, transformação ecológica. E o quinto, governança e educação ambiental. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque, se eu não me engano, amanhã será a reunião de justiça climática. Pode passar. E nós queremos ressaltar também a importância das inscrições, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui já realizaram a pré-inscrição, receberam uma mensagem por e-mail
para fazer a inscrição, né? E de acordo com essa inscrição, nós solicitamos alguns dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e nessa inscrição que é feita, a pessoa já coloca também o eixo temático de interesse para as oficinas do próximo sábado. E nós ressaltamos também, nós sugerimos, né, que as pessoas, depois de preencherem a pré-inscrição, a inscrição também, que vem na sequência por um formulário, que vocês entrem também nos grupos de WhatsApp, que é um grupo informativo, mas isso é uma sugestão, não é obrigatório. A Dani vai colocar para vocês aí no chat todos os links, caso vocês precisem acessar. Pode passar? E começando, né, a falar sobre a mitigação de CO2, redução dos gases do efeito estufa, né? O que é? Então, de uma forma bem simples, são ações que a gente pode adotar aqui na nossa região e que possam ser aplicáveis no âmbito nacional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ou ampliar o sequestro ou absorção de gás carbônico. Só que para colocá-las em prática, para que a gente pense nessas ações, antes de tudo, a gente precisa entender o perfil regional das emissões. Então, da onde vêm as emissões de Atibaia, de Bragança, Nazaré, Joanópolis e Piracaia? E a partir disso, a partir do momento que a gente identifica de onde vêm as emissões, a gente consegue identificar oportunidades logísticas e energéticas que sejam inovadoras e acessíveis, podendo adotar soluções verdes e de melhores usos da terra. E quem vai dar sequência, que vai falar um pouco das emissões da região aqui, dos municípios, é a Bruna. Passo a palavra para a Bruna. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Então, assim, a gente tem esse dado que é de das instituições que fazem os levantamentos sobre as emissões, e eu juntei aqui todas as cidades da região Bragantina. Então a gente tem das cidades mais maiores e urbanas, que é Bragança e Atibaia, até as menores cidades da região Bragantina. A gente pode ver aqui que nosso perfil são basicamente 4 eixos de mudança, mas a energia se divide um pouquinho mais, né? Então, a gente tem boa parte das nossas emissões, a maior parte das nossas emissões é de energia e transporte, que aqui tem transporte fica dentro de energia, os resíduos, que também são bastante fortes, as mudanças do uso da terra e a agropecuária. Pode passar, Dani, por favor. Então, a gente percebe, com mais destaque aqui, que o perfil de cidade a cidade, ele muda, né? Então, em algumas cidades, o transporte ele é bastante pesado. Aqui em Atibaia, os transportes pesam bastante, porque a gente tem um pouco mais de industrialização, então um pouco mais perto de São Paulo, é uma cidade com mais trânsito, mas em Bragança e nas demais regiões a gente também vê as questões ligadas à produção animal, o consumo de energia aqui em laranja, e também os problemas ligados à agricultura e ao uso da terra, que estão em amarelo, que a gente vê que até nas menores cidades é bastante alto essa emissão pelo uso da terra. Pode passar o próximo, por favor. Então, vamos falar de energia e como que a gente pode mitigar isso. A matriz brasileira hoje, a matriz de produção de energia brasileira hoje tem 47%, as nossas emissões, 47% delas são pelas energias renováveis, 52% pelas não renováveis. Isso choca um pouco a gente, porque a gente fala, não, mas espera, a gente tem uma matriz limpa, sim. 72% da nossa energia é de matriz limpa, mas entre as emissões que nós temos, né, 47% vem das energias limpas e 52% das emissões, porque a porcentagem de energia que a gente produz com muita emissão de carbono, ela é praticamente igual. Então, a gente tem 70-30 na produção, só que esses 30% não renovável
emite praticamente 50% do total de gases de efeito estufa que nós emitimos dentro do setor de energia, né? Então, na nossa energia temos aqui os transportes novamente, 10% da nossa energia é gasto em residencial, 31% em industrial, e aí eu acredito que aqui nesse gráfico aqui de baixo, mostra que 19% desse total de energia industrial é consumido pela fabricação de alimentos e bebidas. Nesses 20% de alimentos e bebidas, cerca de 30% é produção de bebidas engarrafadas. Então, eu acho que a gente precisa ficar bem atento a esse dado. Pode passar o próximo, por favor. Bom, como que a gente pode diminuir, então, essas emissões com energia? Quando a gente está falando de carbono, a gente sempre vai falar em reduzir a produção, né, reduzir as emissões ou mitigar, ou seja, do tipo, usar fontes de energia que sejam menos emissoras. Então, isso a gente pode reduzir com eficiência energética, tendo talvez uma troca de padrões ou do tipo de equipamentos. A gente pode reduzir também as emissões com uma arquitetura ecológica que traga mais iluminação para os ambientes, mais circulação de ar para reduzir o uso de ar-condicionado, reduzir o uso de lâmpadas. Também com aquecedores de água solar, porque dentro das nossas casas, 30%, cerca de 30% da nossa conta de luz, então 30% da nossa energia é aquecedor, são os chuveiros elétricos e também os ar-condicionados. Então, o estímulo ao aquecimento solar residencial também é um jeito de reduzir nosso consumo de energia. Um outro jeito de você reduzir o que a gente emite de gás é mitigar ele. Então, em vez de reduzir o que a gente gasta de energia, a gente compensa com energias de fontes renováveis ou alternativas, e também produz isso de maneira autônoma. Então, fontes renováveis seria uma energia solar, uma energia eólica, uma energia de biomassa, fontes alternativas, aí sim, solar, eólica, hidrogênio, e as produções autônomas seriam placa solar, né? Por que não estimular as casas a terem produção por placa solar, ou terem pequenas produções de energia eólica, ou terem, de alguma forma, uma produção por biomassa. Então, essas seriam as formas de mitigar as nossas emissões dentro das energias. Próximo, por favor. Bom, nos transportes, a gente tem 50% das nossas emissões em transporte são para transporte de mercadorias e 50% para transporte de pessoas. Então, veículos individuais representam 50%, apesar da gasolina emitir muito menos do que o diesel. Ainda assim, a gente tem 50% do transporte individual emitindo gases do efeito estufa e de fontes não renováveis. Próximo, por favor. E esse perfil, ele é um perfil que ele é global, ele não é uma coisa regional, né? Então, é sempre assim, são sempre 50% por transporte de produtos e 50% por transporte de pessoas. Próximo, por favor. De novo, a gente vai falar em reduzir. Reduzir pode ser uma política de nucleação, você criar bairros que são autossuficientes, onde... Desculpa, Dani, eu não sei de que documento você está falando, se você quiser voltar ou falar. Ah, não, foi uma pergunta da Analice que ela mandou aqui no chat, que ela falou de um documento mencionado, mas aí eu estava aqui mudando de tela
E aí eu perguntei a qual documento especificamente ela estava perguntando. Desculpa, achei que fosse para mim. Bom, dentro dos transportes a gente pode pensar, então, em nucleação, que seriam bairros mais... onde as pessoas conseguem fazer tudo a pé, né? Então, você estruturar um bairro com uma infraestrutura de escola e farmácia e posto de saúde, onde as pessoas possam fazer a pé e não precisem de transporte para isso. A socialização, no sentido de você estimular o uso compartilhado de carros, ou do tipo as caronas, e também reduzem, sem reduzir a mobilidade da população, mas reduzindo as fontes, né, de emissão, e também a otimização das rotas. Então, ter um plano de transporte com metas, né, fazer um plano de transporte municipal com metas, também é um caminho para otimização das rotas, para saber de onde as pessoas vão, para onde as pessoas vão, e não só as pessoas que estão dentro do transporte público, mas também as pessoas que substituiriam os carros, os veículos individuais, por um transporte público, se isso fosse uma opção. De uma outra perspectiva, como mitigar, então, toda essa emissão, seria transformar o transporte público para elétrico, né, com veículos elétricos, substituir tudo por combustíveis renováveis, então estimular o consumo de álcool, né, o consumo de etanol em vez do consumo de gasolina, também é uma maneira de mitigar as emissões, porque é um combustível renovável. E uma outra opção seria a mudança de modal, então, estimular o uso de bicicletas, de repente, entre as cidades que têm mais veículos indo e voltando, né, que as pessoas fazem mais viagens entre uma cidade e outra, instalar um veículo leve sobre trilhos, ou pensar em um transporte ferroviário entre as cidades para diminuir o que os transportes de produtos exigem. Então, acho que todas essas... E pensar numa logística integrada, são várias soluções que podem ser dadas para o transporte, que a gente tem que pensar o que cabe na nossa região, o que caberia para os nossos perfis. Pode passar o próximo, por favor. Bom, sobre resíduos, eu acho que é de conhecimento de todos, todo mundo fala, o Estado de São Paulo discute bastante a coleta universal, né, mas a gente coleta, mas a gente basicamente enterra esse lixo. A gente está discutindo muito pouco sobre como recuperar os gases e como evitar esses gases do efeito estufa que vêm dos lixões e dos nossos resíduos, aqui estou falando especificamente dos resíduos urbanos. Então, de 30% aproximadamente 30% do que seria aproveitado e reciclável do nosso lixo, da nossa região também. Então, desses 30%, a gente recicla apenas, em média, no país, 5,4%, o que é pouquíssimo. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses dados super interessantes que dizem que é uma pesquisa feita pelos municípios, né, nos municípios do país inteiro, que fazem parte dessa organização, que é a Câmara Nacional dos Municípios, que diz que os municípios 70% dos municípios têm interesse em ter algum método de aproveitamento dos resíduos orgânicos como fonte de energia, e, ao mesmo tempo, isso, você não vê isso acontecendo, né? Então, a gente tem solução para esses 30%, que seriam recicláveis, e a gente tem solução e interesse das cidades em aproveitar a parcela de lixo orgânico. Pode passar o próximo, Dani, por favor. Mais uma vez, a gente pode reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, limitando o uso, né, dos materiais, então, proibindo sacolas, proibindo
muitas vezes diminuindo a quantidade de plástico que a gente consome, limitando o consumo a nichos específicos. Então você jamais vai dizer, olha, não, não pode usar plástico dentro de um hospital, mas sim você vai dizer, não pode usar plástico dentro de um buffet, dentro de um evento, plásticos de uso único, minimizar não só plásticos, como todos os outros materiais. Eu acho que a gente pode reduzir e minimizar desperdício também, minimizar desperdício de alimento, então ter programas de recuperação e otimização do uso desses alimentos. E uma outra forma de reduzir as emissões seria mitigar essas emissões, então focar em reciclagem, em compostagem, também aproveitamento energético dos resíduos orgânicos e recuperar materiais válidos, talvez valorizar toda essa cadeia da reciclagem, fazer com que os materiais valham a pena, que as pessoas sejam valorizadas, assim como a gente tem em Piracaia, onde eles têm uma cooperativa que recupera cerca de 80% de todo o reciclado. Então não é aquele 5,4 para Piracaia, é completamente ridículo, porque eles chegam a recuperar 80% do material reciclado que chega na cooperativa. Então, esses são os dois caminhos. O próximo, por favor, e aí eu acho que entra o Matheus. Boa noite a todos. Falar um pouco sobre as mudanças de uso da terra. Já é um tema bem antigo para nós aqui na Mata Atlântica. Inclusive, tem um livro muito bom que conta um pouco dessa história, que é o A Ferro e Fogo. E, bom, as mudanças de uso da terra, elas são frequentes, causadas por diversas peculiaridades que variam de município para município. Aqui na nossa região, o que se tem observado é que essas mudanças elas são motivadas principalmente por conta da especulação imobiliária e principalmente especulação imobiliária. Mas também existem outros processos que acabam modificando bastante a paisagem quando a gente pensa em uso da terra, Em Atibaia, por exemplo, algo que a gente vem observando é que muitas das áreas hoje consideradas rurais, feições rurais, na verdade já são zonas urbanas do município, Então, como fazer com que as características locais permaneçam, enquanto a gente tem um planejamento urbanístico de município que vai completamente contrário a isso, E aí, quando a gente pensa em uso da terra, algumas variáveis que a gente encontra, que estão ali como metas a serem reduzidas, a gente pensa em queimadas, em desmatamento, na própria especulação imobiliária, que acaba gerando o desmatamento e as queimadas como consequência dessa especulação. E que, apesar de, quando a gente pega para observar a classe de uso do solo, formações florestais, nos últimos 20 anos a gente vê uma queda da quantidade de florestas primárias e, consequentemente, um aumento de florestas secundárias. Entretanto, essas áreas hoje são, como eu falei, essas com feição rural, mas que já são urbanas, e que, por diversas vezes, passam por processos de desmatamento, muitas vezes de queimadas, E hoje, com as mudanças climáticas, o que vem se observando é um agravamento nesses impactos que, consequentemente, geram mais perda de biodiversidade. Então, algumas coisas para a gente pensar enquanto redução é a questão das queimadas,
né? Então a gente pode pensar em algumas maneiras de como reduzir queimadas, né? Por exemplo, investindo em gestão territorial a partir de áreas especialmente protegidas, fazer conformações nas leis relacionadas ao uso do fogo, principalmente agora, para que haja uma adequação tanto estadual quanto municipal, regional, em conformidade com a nova Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, desmatamento, e aí também a gente pode pensar em algumas maneiras, né, algumas discussões que já vêm acontecendo e que a gente sabe de bastidores, assim, dessa parte ambiental, é que já há uma discussão de longa data para que sejam revisitadas algumas leis, como, por exemplo, de proteção da Mata Atlântica, o próprio Código Florestal, que teve uma mudança recente, mas também foi bem conflituosa. E a especulação imobiliária, eu vejo que uma possibilidade de reduzir isso seria a partir do engajamento da própria população, a participação social nas políticas municipais e regionais, para que se façam valer os planos diretores, as leis de uso e ocupação do solo, para que a especulação imobiliária ela não seja desordenada, e sim ordenada dentro de critérios urbanísticos que contemplem capacidade de abastecimento, de coleta de esgoto, de resíduos, de fornecimento de energia e tantas outras que a gente sabe que nem todo o país e nem todos os municípios conseguem fornecer 100% de acesso a esses direitos essenciais. Então, algumas propostas enquanto mitigação das mudanças de uso da terra são as possibilidades de restauração, né, que hoje se apresentam um pouco mais amplas, no sentido de não restauração, não só plantar mudas, mas também pensar em criação de áreas especialmente protegidas, em pagamento por serviços ambientais, em fortalecimento das áreas e dos produtores rurais, né? E aí a gente entra no plano ABC Agroecologia, que basicamente seria a gente pode colocar aqui como um plano municipal de agroecologia, ou um plano de transição agroecológica, né, para que justamente uma das questões que a gente tem enfrentado também enquanto áreas rurais que favorecem a conversão de uso da terra é o desinteresse das novas gerações em trabalhar com a terra e verem nela apenas o recurso financeiro do espaço e não o recurso biológico, ecológico, social e econômico que essas áreas podem proporcionar para a sociedade como um todo. E, por último, a urbanização de baixo impacto, que aí entram diversas soluções, né, tanto individuais quanto coletivas. Então, enquanto o uso da terra, nossa ideia foi trazer um pouco desse panorama, alguns pontos que a gente pode pensar em redução e mitigação, para então passar para o próximo ponto, que são as perguntas norteadoras, né? Então, o que cabe na nossa região quando se trata de estratégias de mitigação de gases do efeito estufa? O que se aplica aqui que pode ser estimulado ou regulado pelo governo federal? Já existe alguma política nacional, estadual, municipal? Então, ficam essas perguntas para a gente discutir um pouco agora, trazer possibilidades, caminhos, e assim começar a delinear um desenho de proposta para ser levado no dia 7. Boa, gente. Vocês Acho que terminaram cravado no
No tempo Ah, planejado. mas tem mais um também, o mais importante, que são os Verdade. agradecimentos. Então, dia 7, e aí fazer os agradecimentos, né? Essa iniciativa e organização está sendo liderada por diversos coletivos aqui da nossa região, que a gente pode citar o Salve Atibaia, o Ecojoá, o Coletivo Socioambiental de Bragança Paulista, o Coletivo Socioambiental de Atibaia, a Simbiose, a Expedição pelas Margens do Córrego do Onofre, as Famílias pelo Clima, o ICA, a Arte Verde, o Coletivo Bragança Mais, o Instituto de Pesquisas Ecológicas IP e a FESB. E agora Boa. sim, acabou.